Então, pessoal, opa, colocar o fone. Carol, tá por aí? É só você aparecer que eu te adiciono no WhatsApp. Esquecemos de só entrar e te adiciona. Como se fosse assistir. Tudo bom, gente? Já vamos começar daqui a pouquinho. Esperar a Carol entrar. Olá, olá. Opa, me ajeitando aqui enquanto isso. Aê, Carol, chegou. Cadê aqui? Carol. Carol deve estar entrando já. Estou aqui. Aê! Tudo bom, Carol? Tudo bem, tudo bem. Deixa eu só colocar num lugar fixo aqui, né? Porque eu acho que. Eu também estou tentando aqui equilibrar o celular sempre no mesmo lugar, às vezes não dá certo. Sim. Mas eu acho Oi, que agora gente, foi. quanto. Ai, tá. Pode ajeitando aí, vou só dar as boas-vindas, quem já chegou por aí. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ainda é muito pouco discutido e é super relevante, que é a representatividade na sala de roteiro. E a gente convidou a Carol Rodrigues, para quem não conhece, é uma super roteirista, diretora, premiada com seus curtas, já fez parte de várias salas de roteiro, entre elas 3%, e ela tá fazendo essa carinha de, ah, meu Deus, mas é tudo isso e muito mais. E eu vou passar a palavra para você, você pode aproveitar e falar alguma coisa sobre a sua carreira que de repente eu não mencionei, você acha importante mencionar. Obrigada por ter Ah, aceito o convite. imagina. A gente vem trabalhando, né, um tempo junto com a Bíria. Ano passado eu fiz parte da equipe do júri de seleção de dois prêmios, a gente vai falar mais pra frente também, né? É, Mas eu venho trabalhando faz 5 anos como roteirista, em salas de roteiro principalmente, trabalhando 3%, trabalhei em outras salas que eu também ainda não posso comentar. Isso que trabalhei na Escola de Gênios, aliás, comecei minha carreira na Escola de Gênios. É, venho Fiz ano passado junto com a Vanessa Oliveira, a gente dirigiu um filme chamado Mãe Não Chora, escrevemos e dirigimos esse filme. Também fiz o filme A Felicidade Delas, que também circulou bastante em alguns festivais, os dois filmes. E agora eu estou trabalhando no meu longa chamado Criadas, que é uma história sobre colorismo no Brasil, assim, né? Então, eu acho que talvez o que me mova é justamente talvez parte das discussões que a gente vai ter aqui essa disputa desse imaginário machista, racista, misógino mais do que machista, e reconstruir essas imagens, discutir a necropolítica em imagens, né, disputar esse imaginário e reconstruir essas histórias em todas as instâncias onde eu atuo, né? Seja nas salas de roteiro, seja nos meus projetos pessoais. Então, é isso, assim, né? Eu venho daqui de São Paulo, eu sou da Zona Sul, aqui da periferia daqui de São Paulo. Atualmente moro no centro, junto com a minha esposa. Então, eu sou uma pessoa de múltiplas determinações e tenho também vários marcadores de fala, como diz a própria Renata Martins, né, cineasta e roteirista também, e tento trazer isso para os personagens, né? Essa reivindicação que a gente tem de sempre tentar construir personagens complexas e que tenham múltiplas determinações, né? Que não sejam restringidos a só uma marcação, né? Que é onde está a desumanidade, né? De quando a gente está discutindo representações, assim. É, mas eu fui super, tentei ser o mais sintética possível.
pouquinho nervosa, sou uma pessoa tímida, apesar de não parecer, muitas vezes, Finge que a mas... gente está batendo um papo, que não tem ninguém, não tem 19 pessoas olhando pra gente, tá? Somos só nós duas. Ok, ok. Deixa eu aproveitar essa pausa. Eu não sei, imagino que quem está acompanhando a gente sejam pessoas que têm algum envolvimento com o roteiro ou de alguma forma se interessam por essa questão da representatividade. Mas eu queria dar um panorama assim mais para quem não para quem não está dentro disso, né? Uhum. O que é uma sala de roteiro? Ah, sim, desde o início. Mas assim, bem rapidamente, e porque acho que a gente falando sobre o que é sala de roteiro, a gente consegue perceber a importância de ter representatividade num lugar desses, né? Então, as pessoas entendendo o que é sala de roteiro, de repente a gente está se repetindo aqui, mas eu imagino que tem gente que não tem isso tão claro, talvez, né? Não, claro. Ontem, inclusive, eu participei de uma aula, discussão do Instituto Querô, em Santos, e a gente conversou bastante sobre isso. Assim, eu acho que é bem interessante porque é um formato razoavelmente novo no Brasil, né? A gente fala muito, virou um palavrão, assim, né? Falar sobre salas de roteiro, a nova... Não é tão novo, mas assim, é mais novo do que a gente tem visto no mercado americano. E eu acho interessante pensar que a sala de roteiro, de uma maneira bem direta, é um grupo de roteiristas que são colocados juntos na criação e desenvolvimento de uma série, né? Essencialmente de uma série. Alguns filmes usam isso, mas tem sido muito mais usado para séries televisivas, né? Por que colocar tantas pessoas, vários roteiristas juntos na criação de uma série? Porque você tem muitos aspectos para dar conta, né? Você tem que dar conta de um universo inteiro, de múltiplos arcos narrativos. Arcos narrativos, digo, esse arco de transformações que um personagem, o arco emocional de transformações pelo qual um personagem passa, e muitos eventos que você tem que pensar. Então você tem que dar conta de imagina, um filme de 10 horas, né, que é uma série, assim. Você tem que dar conta de uma complexidade narrativa que, se você fosse fazer individualmente, seria possível, óbvio que é possível, mas demoraria muito mais tempo. E a gente está falando de um tempo industrial, né, o tempo capitalista, né? O capitalismo essencialmente é isso, é gestão de tempo, né? O quanto tempo você dedica para produzir determinadas coisas em detrimento de outras. O tempo, o valor desse tempo. E aí, como você tem um tempo muito reduzido, você tem que pular etapas de aprimoramentos de ideias. Então, quando você coloca vários roteiristas juntos dentro de uma sala para fazer esse debate, você cria essa sala de roteiro, que eu geralmente falo que é um sistema de depuração de ideias. É um sistema em que você coloca automaticamente uma primeira ideia, alguém já contrapõe, já reconstrói a partir daquilo, uma outra pessoa pega aquela ideia que aparentemente no início era ruim, desenvolve, pensa, então é isso. É um sistema eficiente de depuração de ideias. Então é por isso que ele é usado em grande medida nesse sistema mais industrial que é a produção de séries, né? A gente está falando de você conseguir produzir, por exemplo, em Escola de Gênios, que eu falo que foi talvez a experiência mais intensa, acho não, com certeza foi a experiência mais intensa pela qual eu passei, que a gente produziu 52 episódios de 24 minutos em 7 meses. Então, imagina, era assim, a cada 2 semanas a gente entregava 4 roteiros, né? Então, assim, imagina o fluxo de informação e de criação para você conseguir produzir ideias o suficiente para isso, né? E a gente tinha 12 personagens para dar conta, pensar coisas novas, e tem um momento assim mesmo que a gente chama, né, momento de fritar na sala, assim, um momento em que você não tem mais ideias. Olha só, o Pedro tá aqui, o Pedro era da sala. Foi intenso mesmo, assim, foi extremamente intenso, assim. Não, e
eram 9, 10 horas, assim, de trabalho num dia, assim, né? Nos dias de fechamento e tal. Então, foi extremamente... É um esquema de produção que só é possível quando você faz esse trabalho coletivo, né? Então, por isso que é esse sistema de depuração de ideias da sala de roteiro. Então, E como eu disse... Tá. Não, só te interromper rapidinho. E Claro. de certa forma também, né, achei ótimo essa sua nomenclatura aí, sistema de apuração de ideias, mas eu acho que também tem entendimento já da indústria, me corrija se eu estiver viajando, de Uhum. que uma diversidade de formas de pensar, pessoas diferentes geram produtos mais interessantes, mais complexos, com mais camadas. Então você tem várias pessoas, você tem a possibilidade de ter várias visões de mundo. Existe isso ou estou Sim. viajando? Não, com certeza. Era até a próxima questão que eu ia falar, assim. Justamente, né? Imagina, são pessoas reunidas, e a gente aqui no Brasil, pelo menos do que eu tenho visto, tá? Até quem tiver aqui, se tiver algum dado mais preciso, mas que eu tenho visto, a gente tem salas um pouco mais reduzidas do que nos Estados Unidos, em que a gente tem de 4 a 8 pessoas, né? Em geral. Não vi ainda salas maiores do que isso, talvez salas de alguns programas de comédia, da Globo, assim, eu vi uns números maiores, mas em geral, das séries mais tradicionais, a gente trabalha com isso, né? E aí, se você tiver uma homogeneidade nas pessoas que compõem essa sala, isso que eu falei para você de um processo de tese, antítese, síntese contínuo e permanente, ele é pobre, ele é Uhum. insuficiente. Ele vai dar dramaturgia ruim. E mais do que isso, ele não vai conseguir dar conta desses universos interiores de cada personagem, ainda mais quando você está falando, por exemplo, de séries que se pressupõem, por razões diferentes, depois a gente pode tentar entrar nessa questão, de forma oportunista ou não, a terem personagens que tenham personagens diferentes, né? Personagens brancos, negros, personagens não vão conseguir dar conta desses universos interiores, assim. Porque, afinal de contas, quanto mais homogênea uma sala de roteiro menos profunda e menos complexo vão ser esses personagens, né? Eu participei de uma sala em que era eu e mais 3 homens brancos formados pela USP, mesma faixa etária, mesma religião e mesmo time esportivo, assim, sabe? E eu falo, cara, Quase a assim. mesma pessoa. Então, e aí eu falo assim, enquanto roteirista, né? A gente tinha. Depois a gente pode entrar na hierarquia da sala de roteiro, que é onde estão as instâncias de decisão, né? Quem decide de fato na sala de roteiro, mas eu tô falando do grupo de roteiristas, porque apesar da gente ter também uma mulher negra como assistente, é diferente, né? O que você pode cobrar disso, assim. Que eu acho que vale a pena a gente discutir daqui a pouco sobre essa questão da hierarquia, empregabilidade, né? No final das contas, sempre necropolítica, né? Quem tem direito de existir, quem não tem direito de existir. Mas é isso, assim, é isso que a gente tem discutido bastante, assim, que além de ser uma questão, uma reivindicação simples e objetiva de discutir o direito à representação, à autorrepresentação, o direito à empregabilidade, o direito de existir, o direito de você fazer parte dessas instâncias de produção imagética, né, de produção de séries, você também, quando você tem uma sala diversa, você também faz uma dramaturgia melhor, você também faz uma narrativa melhor. Eu acho que isso é o mais importante de dizer, assim, sabe? Tipo, olha, produtoras, isso rende mais dinheiro, porque faz uma produção de uma série que as pessoas consigam se identificar mais, sabe? Um personagem. Não é à toa que quando você está falando, por exemplo, recentemente saiu uma série chamada Little Fires Everywhere, que é Pequenos Incêndios por Todos os Lugares, né? Que está na Amazon. E essa série, uma das questões. Porque ela era uma série baseada num livro
Bem, basicamente o que eu ia comentar é que assim, é uma série que tem uma sala bastante diversa e que ela conseguiu dar conta dessa tensão racial nos Estados Unidos, sabe? Apesar de ser esse encontro de uma mulher negra e uma mulher branca no meio do interior dos Estados Unidos, ela conseguiu dar contas e camadas de complexidade em relação a essas tensões raciais que eu imagino que uma sala homogênea não daria conta, sabe? Porque assim, eu acho que é importante dizer, porque sem isso, nossa, isso é tão comum, esse distrato com relação à discussão do lugar de fala, né, quando falam isso. Quando a gente está falando de lugar de fala, a gente não está falando da proibição de ninguém de falar nada, assim, né? A gente não está falando assim, você não tem direito de falar sobre isso porque você não tem essa experiência. Não, porque as pessoas são diferentes e as pessoas têm... mas o que a gente está dizendo é que você, quando você está criando algo, você tem que levar em consideração o seu ponto de partida, os seus marcadores sociais, quem você é no mundo e os seus pontos cegos em relação a exprimir determinadas subjetividades. E quando você não... Fala. É um exercício de humildade, né? É um exercício de humildade, é um exercício de você perceber os seus pontos cegos e as suas incapacidades de perceber algumas coisas que você não passa, sabe? Algumas coisas que você não entende que aquilo é uma violência, que você não entende aquilo como uma agressão e que você precisa de ajuda para trazer isso, para conseguir exprimir isso de uma maneira ficcional, assim. Então, seja... E que isso não se restringe a uma mera questão de consultoria, sabe? Porque eu acho que agora tudo tá na moda assim, vamos colocar uma sala inteira branca para fazer uma história de uma família negra, mas aí depois a gente contrata por R$1.000 alguém para fazer uma consultoria e resolver todos os problemas que a gente tem de representatividade, porque é isso que estão conseguindo, é dessa forma que estão conseguindo resolver, assim. Que estão, aliás, não estão conseguindo resolver, eu diria. Então... É um exercício de humildade que num país racista como o Brasil, isso não existe, né? As pessoas simplesmente ignoram. Eu tenho feito várias consultorias com projetos que eu olho assim a indicação e sugestão de atores e são todos brancos. E eu falo assim, cara, a gente tá falando a gente não tá falando nem da população, a gente tá falando da população americana, né? Que são 13%. Uma população de 13% negra, e você vê isso muito mais expresso dentro das narrativas deles. No Brasil, a gente está falando de 52% de pretos e pardos, assim, sabe? 52% da população negra, que aqui, por conta de uma política estatal de apagamento da identidade negra, que introduziu, inclusive, facilitou, né, a vinda de imigrantes brancos europeus para o Brasil, no sentido de tentar apagar a marca negra na nossa população, fez uma população muito mais diversa, né? Então, a própria questão da matriz indígena, que foi apagada, e as pessoas não sabem mais, né, a sua própria história identitária, assim. E a gente não vê isso expresso nas nossas salas de roteiros, nos nossos trabalhadores da cadeia audiovisual de forma geral, assim. Porque... E por que você acha que existe ainda uma resistência de quem tem esse tipo de decisão na mão em contratar mais profissionais negros para esse sistema, para essa sala de roteiro, por exemplo? Então, qual a resistência? Da onde, além da questão racial, estrutural? Além dessa pequena questão, mas assim, qual é a desculpa padrão, digamos assim? O que é legado para justificar que não existam mais roteiristas negros trabalhando? Então, as desculpas são as de sempre, né? As desculpas são, não tem... ultimamente eu tenho ouvido muito que, estão todas ocupadas. Aí eu falei assim, gente, assim, de fato, existe uma demanda maior e tem várias colegas minhas que estão ocupadas, assim, mas isso é a desculpa mais esfarrapada que eu já vi até hoje, assim, porque eu também conheço inúmeras pessoas que estão
estão disponíveis no mercado e que julgam, olham os currículos e falam que é um currículo insuficiente, que não, a pessoa não está apta a assumir essas posições. Só que aí a gente volta naquele mesmo problema, né? Que qual é o critério que se usa para avaliar esses currículos. Segundo, porque o eterno dilema Tostines, né? Você não consegue a primeira oportunidade, então, consequentemente, você não consegue entrar numa sala de roteiro. E aí você sempre é julgada por nunca ter tido uma oportunidade. Então, você nunca conseguiu, aliás, né, você nunca conseguiu entrar numa sala de roteiro, você só consegue trabalhar como consultora. E aí você não tendo você nunca conseguindo esse trabalho, você nunca vai conseguir entrar numa sala de roteiro. Fica até confuso falar assim, né? Mas é que fica sendo, isso é muito usado, sabe? Que fala assim, a pessoa não tem muita experiência. Fala assim, cara, se você não abrir esse espaço dentro da sua empresa, de fato, ela nunca vai ter experiência, sabe? Vai ser sempre esse problema dentro do mercado, assim, né? E mais do que isso, assim, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, assim, a gente tem que falar. Que abrir quem está com o poder de contratação dessas profissionais negras, e eu falo isso no sentido mais amplo, né? Não contrata porque julga que seus currículos não são suficientes. Mas, quando vai contratar profissionais brancos, o julgamento muitas vezes me parece que não é o mesmo. Porque eu já lidei com pessoas com currículos muito, muito piores do que amigas minhas e colegas minhas que são roteiristas também. Mulheres negras roteiristas, tão capazes quanto, ou que têm formação e capacidade equivalente, sabe, em outras áreas. Dramaturgas, ou que têm formações em outras áreas, assim, sabe? Essa é a questão, assim. Eu acho que, no final das contas, a gente está nesse país... Sim, concordo totalmente aqui, sabe? Que vi pessoas brancas que nunca escreveram roteiro na vida entrando em projeto grande. Sim, bastante. Isso é muito, muito, muito recorrente, assim. A pessoa compra uma licença do Final Draft e vira roteirista, sabe? Eu acho isso algo recorrente, porque assim, a gente tem que falar que o Brasil odeia negros, sabe, gente? O Brasil é um país racista estrutural que ama a cultura negra, mas odeia as pessoas negras. Assim. É um país que ama aclamar de tudo aquilo que foi o legado dessa cultura negra, de música, moda, mas que quando você está falando sobre a valorização dos profissionais e das pessoas que criaram isso, você fala de miséria, pobreza e apagamento de quem criou todo esse legado, sabe? É isso que a gente está falando, assim, sabe? Eu tentei puxar um pouco para esse lado pragmático, porque duas questões que ficam aqui na minha cabeça. Uma, como que a gente consegue criar mais oportunidades? A gente está falando de sala de roteiro, que é onde ou você entra como roteirista, ou você entra como assistente, e assistente não é roteirista, não é a mesma coisa. Não, assistente não tá mais para um assistente de direção, no sentido que ele organiza tudo, né? Do que para um roteirista. Aliás, o assistente de roteiro nem pode escrever, né? Ainda tem essa questão, não sei se tem em todas as salas, mas com medo de que ele dê uma ideia e isso seja usado, e depois ele processa, porque ele era assistente, não era roteirista, blá, blá, blá. Então, de que formas, você imagina alguma forma, já viu essa discussão? Porque isso é realmente complicado, né? Você não contrata porque não tem experiência, mas como é que você vai conseguir experiência, né? Então, duas coisas. Uma é essa questão de entrada, a questão da formação, como é que a gente consegue... também algo que a gente conversou, né? Ontem, até. Antes de ontem. Antes de ontem, sobre... Não adianta também você pegar alguém que está começando
e jogar num lugar e correr o risco dessa pessoa queimar o filme dela e depois nunca mais ser chamada a trabalhar, ou ela ficar traumatizada com a experiência e desistir daquilo. Então, como é que a gente... Como é que você pensa isso tudo? Conta um pouquinho pra gente suas reflexões sobre essas duas questões que estão bem Então, eu acho juntinhas aí. que até um passo antes, né, que a gente não falou um pouco sobre a hierarquia da sala de roteiro, que eu Ah, acho que sim. vale a pena. Bem, a gente tem basicamente três instâncias de poder na sala de roteiro, pelo menos de maneira simplificada, né? Eu tô falando de mercado brasileiro, não tô falando de mercado estrangeiro, né? Mas a gente tem o assistente, a gente não tem o estagiário de roteiro, tá? Que eu já ouvi falar, mas nunca vi isso. Que seria maravilhoso, seria uma porta de entrada muito boa, o estagiário que fosse pago, que fosse remunerado da sala de roteiro. Mas a gente tem, então, o assistente, que é essa pessoa que cuida do fluxo de informações, do registro de ata, muitas vezes é a pessoa que faz a ponte com a produção, né, que garante reuniões de avaliação de feedback, que marca consultores ou que encontra algumas referências e tal. Então, é essa pessoa assistente, ele é o coração que vai garantir o fluxo de informações e esse registro durante o processo. Você tem os roteiristas, de forma geral, que inclui o próprio chefe de sala, é o roteirista também, só que o chefe de sala ele tem essa responsabilidade um pouco maior, que é quem garante as entregas, né, de forma geral, as entregas, digo, os argumentos, escaletas, roteiros, e quem faz a revisão final / redação final, né? Essa pessoa que, frente a qualquer coisa, inclusive frente a greves e coisas do gênero, é a pessoa que vai garantir as negociações junto à produtora e mesmo as entregas finais, né? Então, basicamente essa estrutura de uma sala de roteiro, né? Tem umas variações aí, mas que são polêmicas, né? Em relação ao roteirista júnior, roteirista sênior, mas que é só um jeito de você criar uma escadinha de valorização dessa mão de obra, em que você barateia determinadas pessoas em detrimento de outras, né? Porque assim, eu não, para quem não sabe, mas é um tabu discutir valor de força de trabalho, né? As pessoas não falam muito sobre salário, cachê de sala de roteiro. Então você sempre vai entrar e você fica meio perdido, assim, sabe? Você não sabe exatamente se aquele valor que você está recebendo é um valor justo ou não. E algo que eu tenho percebido, em geral, é que mulheres negras recebem menos do que os seus demais roteiristas na sala, assim, seus pares, né? Mulheres recebem menos do que outros roteiristas homens e mulheres negras recebem menos ainda do que as outras pessoas, né? Justamente porque é um tema que as pessoas é um tema tabu e as pessoas não falam sobre isso. Não falar sobre silenciar uma coisa de forma geral que a gente percebe, né, na discussão de opressão é que o silenciamento ele só contribui para a reprodução da violência, né? Falar sobre as coisas é sempre a melhor forma de você conseguir reverter e discutir, evidenciar e debater determinadas questões, né? Se a gente não entra nesses temas, a gente, na verdade, só reforça esses temas, né? É o contrário do que o Morgan Freeman fala, porque o Morgan Freeman fala que o problema do racismo é que as pessoas falam sobre racismo, né? Quando elas pararem de falar sobre racismo, o racismo Vai estar acaba. tudo resolvido. Vai estar tudo resolvido, né? Bem, mas aí, além dessas questões, né? Então, essa questão da entrada. Eu acho que assistente de roteiro é uma forma de entrada, sim. Eu ainda reivindico essa figura do estagiário de roteiro. Ah, tá. Não, é que eu estava vendo aqui uma mensagem. Ah, comentário da É... Alice, né? Ah, gente, tem E vários comentários aqui, eu tô perdendo. tem. Tá falando de assistentes. Ai, não, peraí, vou ler isso aqui. São É, poucos, e não são poucos assistentes brancos que não têm nem ligação nenhuma com a área do audiovisual. Homens e sim. mulheres que ganham essa oportunidade de aprendizado. A Érica. Gente. Ai, eu me perdi aqui, não vi que estava falando milhões. E aqui. Tá.
No final, a gente vai ter um momento só pra gente dialogar com todo mundo. Desculpa aí, a gente tá perdendo às vezes nos comentários. No final, a gente foca aí. Mas muito interessante essa lembrança da Érica. Você também já teve essa experiência de ver assistente de roteiro que não tinha nada a ver com audiovisual? Sim. Pessoas que falam assim, putz, acordei hoje com vontade de virar roteirista, assim, vou falar com meu brother e vou entrar numa sala, sabe? A gente, eu acho que é uma discussão que a gente tem que se aprofundar, assim, com relação a isso, sabe? Quais são esses critérios de seleção? Porque como são dentro dessa instância privada, muitas vezes parece que o problema é pessoal, individual das pessoas, e não é. Sabe, eu acho que a gente está nesse momento muito propício de evidenciar esse racismo estrutural dentro dos próprios processos seletivos, assim, sabe? De que forma isso se evidencia, esse racismo estrutural, essa misoginia em você ter, às vezes, um mesmo valor que frente a diferentes pessoas, não é avaliado de forma diferentes, né? Dois pesos, duas medidas, assim, é eterno dentro disso, assim, né? Acho que aí que entraria, aí, nesse lugar que entrariam associações, né? Para não ficar um roteirista ou outro dando murro em ponto de faca e correndo o risco de queimar o filme, deixar de ser contratado porque é a pessoa que incomoda. Sim. Então, acho que aí é o lugar onde entra, sei lá, a Abra, a PAN, imagino que faça algum trabalho nesse sentido. Definitivamente faz, assim. Mas me parece tudo muito tímido ainda, né? Não sei se é porque é algo, entre aspas, novo para muita gente. Não no caso da PAN, né? Mas no caso de, não sei, da Abra. Mas me parece tudo muito tímido. Tudo muito ainda incipiente. Mas eu acho que é o único caminho, né? Eu vejo como o único caminho. Você tem que ter um coletivo que apresenta isso e que regulamenta de alguma forma isso, né? Sim. Não dá para contratar assistente de roteiro que não venha do audiovisual, pelo menos, sei lá, alguma coisa, né? Não, que não venha do audiovisual, assim, eu acho que pode, inclusive, ou que não venha de uma tradição da escrita, né? Exatamente. Porque a gente tem outras instâncias, a gente tem dramaturgos, a gente tem escritores, a gente tem... Mas, assim, a gente está falando sobre uma produção de escrita que a pessoa tem que ter experiência nesse sentido, assim, sabe? Mais de escrita até do que audiovisual, né? Você pegar alguém de som, fotografia e jogar lá numa sala de roteiro, uma dramaturga tá muito mais equipada do que, sei lá, um assistente de câmera, né? Sim. Não, definitivamente. Então, mas eu acho que esse olhar que a gente está falando, sabe? O que torna uma pessoa que vem da fotografia mais apta em relação a uma dramaturga quando você está avaliando e você vê que é um homem branco que veio da fotografia e a dramaturga negra é menos valorizada dentro desse processo, inclusive recebendo depois um salário melhor. Eu estou insistindo muito nessa questão do salário porque eu acho que quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando de empregabilidade. Quando a gente está falando de que isso é uma questão de necropolítica, quem tem direito de existir, quem não tem direito de existir, a gente está falando sobre isso. A gente está falando de uma história de exclusão que muitas vezes faz com que você não consiga entrar no mercado de trabalho e que você, não tendo outra condição, precisa procurar emprego em outro lugar. Então você não consegue permanecer na área porque você não pode se dar o luxo de ficar 5 anos trabalhando de graça para conseguir entrar no mercado de trabalho, sabe? A gente está sempre falando sobre isso, né? É sobre isso que a gente, em primeira instância, quando a gente está discutindo, assim. Então, eu insisto muito nessa questão de salário, porque, inclusive, é onde a gente vê mais, de forma concreta, essa desigualdade estrutural, assim, né? Não só na ausência. A gente não está falando... A ausência é a forma mais visível, né? Mais evidente, mais concreta, né? A gente está falando essa maneira invisível dessas violências se reproduzirem também se dá nessas instâncias de que mesmo quando você consegue entrar, você recebe menos do que os demais, assim, né? Você é mão de obra barata, né? A gente está falando desse lugar, né? Inclusive, eu vejo até mesmo de salas em que foram cobradas, né? Salas que eram de séries
protagonizadas por personagens negros, que só tinham pessoas brancas por trás, que foram cobradas a ter mais pessoas negras por trás das câmeras, e que na hora de inserir essas pessoas recebem menos do que as demais, né? Sim, isso é uma recorrente, sabe? Então, é disso que a gente está falando, em primeira instância. A gente está falando sobre isso. Sobre o direito de existir, o direito de se tornar um profissional valorizado, o direito de receber pelo valor que você faz, e mais do que isso, né? A gente está falando de pessoas que muitas vezes atuam em salas de roteiro. Eu estou cansada disso, mas é que você atua em uma sala de roteiro não só como roteirista, né? Então, não só pensando o arco emocional e essas características dos personagens, mas você também atua quase como consultor, né? Você atua fazendo, sabe? Eu já me vi falando assim, cara, mas isso é racista. E aí eu tenho que explicar o porquê isso, sabe? Desmontar aquilo e mostrar para a pessoa e dar referência que ela conheça, inclusive, que não pode ser referência que não esteja dentro do repertório da pessoa. Então, assim, é um processo muito cansativo, né? Que você trabalha o dobro e recebe metade. Fala de novo que eu falei em cima de você, isso é muito importante. Não, você trabalha o dobro e recebe metade, né? Isso é uma recorrente, assim, sabe? Então, é disso que a gente está falando o tempo todo, assim. Eu insisto nisso, porque é uma área que a gente está falando que dá muito dinheiro e as pessoas têm que ser pagas de forma correta, para poderem, inclusive, terem dedicação exclusiva a projetos, para poderem, inclusive, terem um espaço de pós-projeto, ter uma pausa, uma calma, para conseguir se reerguer, se fortalecer e voltar. Eu acho que é uma coisa que a gente nunca pode deixar de ter em mente, sabe? Nunca pode deixar que é sobre isso que a gente está falando, sabe? Eu acho que não, é que as pessoas sumiram aqui para mim, de repente. Renata Martins entrou. A Gautier também. Oi, gente. Gautier. A Gautier, inclusive, que ganhou o Cabiria. É sempre bom falar sobre isso. É que eu gosto muito do projeto dela, eu sou fã, assim, por isso que eu sempre falo sobre ele. Bem, mas a gente está falando, assim, em primeira instância sobre isso, né? O direito de existir. Outra coisa, isso que você tinha perguntado para mim. Oi, uma outra coisa que a gente tinha falado sobre a questão da formação, né? Eu acho muito isso, né? A gente está executando sempre cobrado esse papel de consultor e roteirista, ao mesmo tempo, o tempo todo, né? Então você tem que resolver todos os problemas raciais da história, todos os problemas, além dos problemas dramatúrgicos, se você também está ali, você também tem que resolver todos os problemas, e se der algum problema, você vai ser o culpado. Né, tem isso, né? A série mas tinha tal roteirista. Você não é o chefe de sala, você não é o diretor, você não é a produtora, você sabe, a sua instância de poder é ínfima, mas é jogado sobre você essa responsabilidade, né? Bem, desculpa, é que Não, imagina, deixa eu aproveitar aqui É cansativo. São 20 para as 4, quase. Nossa, eu tô querendo. Rápido. Não passa super rápido, é bizarro. Começar a abrir para perguntas, que as pessoas sempre começam tímidas, né? Sim. E a gente continua aqui falando, e assim que forem surgindo as perguntas ou os comentários novos, você comenta aí pra gente. Eu só queria só fazer um comentário. Não, é que você falou essa questão da formação, que eu acho muito importante, assim, né? De a entrada só, assim, estimular a questão de que assistente de roteiro é um lugar de entrada, mas o estagiário também. A gente tem visto, por exemplo, a Netflix trouxe essa figura do Shadow, né? Em algumas áreas, né? O Shadow é essa figura do aprendiz, né? O investimento do canal em relação a formar determinados profissionais. Então tem visto isso eu estava numa série que eu ia ser Shadow de direção, mas tinha Shadow de produção também, e Shadow de fotografia. A gente poderia ter essa figura dentro da sala de roteiro, que eu sei que é uma questão complexa em relação a direitos autorais.
foda-se, a gente tem que tomar... Não, a gente tem que fazer essas... Para mim, tudo isso é uma desculpa do racismo estrutural, sabe? É uma desculpa da branquitude em relação a não abrir mão de seus privilégios em relação a isso. Porque todas as coisas, todos os problemas são contornáveis, uma vez que você tem disposição política para isso. Todos os problemas são, sabe? É uma coisa que eu aprendi dentro da militância política. Assim, é tudo uma questão de você de você ter força de vontade para isso, né? De discussão. E a importância da formação de você não... isso que você comentou, né, que a gente tinha conversado por telefone até, que essa questão também de você não debruçar sobre esses novos profissionais, né, que estão entrando na área, toda essa responsabilidade e muitas vezes não dá um apoio de formação compatível, né? Que é literalmente assim, joga a pessoa na fogueira, a pessoa não conseguiu, viu a qualidade dos profissionais negros, eles são ruins mesmo, né? Que eu tenho ouvido sobre isso, assim, sabe? Eu falo, cara, é igual quando você discute a pontualidade das pessoas e fala sobre inserção de pessoas negras e periféricas, e aí a pessoa mora a 3 horas de distância da produtora, atrasa 10 minutos, e aí você questiona, né, esse tipo de coisa, assim. Então, é sobre tudo isso que a gente está discutindo, né? A gente está falando sobre uma política de inserção que seja efetiva e profunda, assim. Mas, aí, perguntaram aqui sobre... Não dicas para início de carreira, não foi? Dica para quem está começando. Olha, dicas eu vou sempre começar pelo site da Jaque Souza, a roteirista maravilhosa, que é o Tertúlia Narrativa, que é um lugar onde tem muitas, inclusive, muitas referências. E tem livros, tem PDFs de roteiros e referências, tem dicas de livros, conceitos, então essas coisas muitas vezes que a gente fala, né, de premissa, arco narrativo, desenvolvimento de personagens, tudo ela explica lá muito bem, então Tertúlia é um ponto, um porto seguro de entrada, assim. E não só de entrada, né? Tertúlia, eu acho que é uma ferramenta de sempre, né? Ela sempre eles estão sempre trazendo, né? A Jaque e o Marcos estão sempre trazendo coisas novas. E é um lugar para a gente também, que já está escrevendo, de repente descobrir uma coisa nova. E quando você está lá escrevendo, louco, trabalhando, sim, você não percebeu que foi lançado um livro, né? Sim. Realmente é uma super... ferramenta de trabalho para qualquer roteirista, né? Mas... Sim, não, ele é muito, muito bom, assim. E fora que você, assim, como referência, às vezes, se você quer se aprofundar um pouco também, eu tenho 2 sites que, para quem eu falo, eu tenho indicado para... Tem um site que eu tenho indicado um canal do YouTube que eu indiquei numa live que eu fiz com a Rê até no começo do mês passado, que foi um chamado Pop Culture Detective, que é em inglês, mas os vídeos têm todos traduzidos, que é sobre, detetive da cultura pop, que ele vai ver como determinados estereótipos e tropos, né, que essas estruturas recorrentes dentro da nossa cultura são recorrentes, são prejudiciais para o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, né? Porque quando a gente está falando de imagens, às vezes parece uma coisa muito abstrata, mas a gente está falando de alguma coisa que é concreta, né? Tem repercussões na forma como a gente se concebe enquanto indivíduo, até para naturalizar determinadas qualidades e características, em detrimento de outras, né? Quando a sua vida inteira, você assiste filmes que só dizem que você é um merda, tem uma hora que você acredita, sabe? E abaixa a sua cabeça e acredita que você não tem potência de transformar a sua própria realidade, sabe? A gente tá falando ou quando você nem se vê representado, né? Sim. Eu acho que é mais cruel ainda, porque você não tem nenhum direito de desejar, é negado o direito do desejo. Porque você, sim, não vê ninguém naquele lugar, e como é que você vai criar esse imaginário se você não viu ninguém como você em determinados lugares, né? Ou você só vê você ou quando você só vê você
no noticiário policial, né? Quando você só vê outros como você mortos pela polícia e com um clamor de que a única forma de você existir é enquanto um criminoso. Sabe, a gente tem que lembrar, assim, a gente está nesse país em que um menino como o Miguel morre e o país não se mobiliza, sabe? Uma patroa branca é solta e ninguém faz nada sobre isso, sabe? A gente está falando desse lugar. De que a cada 23 minutos um menino negro é assassinado. A gente está falando desse lugar. De repercussões e concretudes desse processo. É dessa forma que a gente... Desculpem, gente. Que isso, Carol? Eu sou uma pessoa emotiva. Eu vou ler algum dos comentários, pode ser? Claro, por favor. Tá. Tem um comentário aqui, achei interessante isso que você colocou, de ser contratada como roteirista e ainda ter que ser consultora. É o problema de não se discutir branquitude entre os brancos. Também. Sim. Existe algum coletivo de roteirista, tipo DAFB? Isso era uma coisa que eu ia te perguntar também, porque eu vi que recentemente surgiu griotes narrativas, eu ouvi falar de um outro coletivo de roteiristas negras surgindo. Se você puder falar um pouquinho, se você conhece, faz parte, qual a importância, acho que pode ser legal também. Tem muitos grupos no Facebook, assim, isso é uma outra coisa que eu até falei com o pessoal do Queiro ontem, que eu acho que um outro lugar para começar, além dessas referências que a gente discute, analisa e pensa, né, também tem os grupos do Facebook, eu acho que são importantes, lugares, portos para você discutir, até discutir valor de salário, gente, eu acho importante. Nunca aceite uma proposta sem perguntar para outras se aquele valor é justo. Isso foi um erro da minha vida, da maior parte da minha vida, e que eu tenho tentado corrigir isso nas últimas vezes. Quase todas as salas que eu entrei, eu recebia menos do que as outras pessoas, e mesmo com mais experiência. E então... é uma coisa que é isso, assim, às vezes você tem uma sensação de que você tá sozinho e que você não tem poder de negociação e você não tá. É isso que é importante dizer, assim, você não tá sozinho. Por mais que exista a Abra, né, e tem lá uma tabela, ela ainda tá muito distante do que o mercado de fato paga, né? Então sim. Aí eu acho Nossa, tá. Tudo bom, é bom ter alguma referência oficial, ok? Sim. Mas aí, esses grupos onde a gente pode ficar à vontade para perguntar e trocar esse tipo de informação são fundamentais, né? Sim, não, com certeza. E esses grupos que estão surgindo, né, são grupos que, ainda... eu acho que é uma escolha, né, que foi feita ainda de não... de quem são as pessoas que fazem parte ou não. Eu acho que, né, são coisas que vão sendo discutidas e vão aparecer nos momentos corretos. Mas eu acho que é muito importante as pessoas... assim, para quem está começando, eu acho que o mais importante é não tentar desbravar essa área sozinho, assim. E buscar nesses grupos um acolhimento, porque é uma coisa que eu digo isso constantemente, porque às vezes assusta quando eu falo, mas eu acho que é sempre bom você ouvir isso antes de entrar. A área do audiovisual é violenta, é muito violenta, de egos imensos, em que a voz de controle é da branquitude e da misoginia e da heteronormatividade, assim, e da cisgeneridade. Então, quando você é uma pessoa que não corresponde a essas características, você vai estar sempre lutando contra a estrutura. A sua própria existência já é um desafio a isso, sabe? Então, você vai tentar ser destruído o tempo todo, vão te quebrar o tempo todo, assim, por mais que queiram te quebrar com um sorriso na boca, assim, sabe? Não tente desbravar sozinho.
Procure esses grupos no Facebook, fale com roteiristas que você admira e que você acha legal. Roteirista tem uma coisa boa de que é uma pessoa que fica mais nos bastidores e que são mais acessíveis do que diretores e muitas vezes. Então, se você está começando, olha a produção nacional, olha os curtas. Aliás, está tendo o grande prêmio no Porta Curtas. Então, tem filmes muito bons, inclusive vários filmes de diretores e diretoras negras, que eu acho que é importante acompanhar essa produção, porque a gente está vendo uma primavera negra no cinema brasileiro que é muito importante estar atento a esse movimento, onde está digamos, essa evocação do futuro, né? Onde a gente está vendo aspiracional em termos de possibilidades e possibilidades estéticas, narrativas de existência, né, de tudo isso que a gente tem falado, e fala com essas pessoas, né, a Gautier falou aqui, assistam Sem Asas da Renata Martins, sim, com certeza. Não, é só assim, procura essas roteiristas que você admira muito e fala com elas, né? Assim, fala com essas pessoas que muitas vezes elas até podem te ajudar a mostrar instâncias, grupos, coletivos. A própria Gautier falou sobre um coletivo no Rio Grande do Sul. Eu acho que, assim, às vezes em cada estado tem os seus coletivos, buscar esses lugares onde as mulheres negras estão se agrupando e buscando referência e fortalecimento, assim. Tem muitas instâncias, alguns são mais públicos do que outros, mas, assim, de qualquer maneira, existem. E eu acho que o caminho é você encontrar uma pessoa que pode te ajudar. É uma área muito que funciona muito com quem indica, né? E aí, então, você ter alguém que pode te ajudar nesse sentido, assim, que pode te apontar um caminho, eu acho que é muito importante, assim, né? Eu consegui entrar na área e consegui permanecer até hoje, né? Eu falo para a Rê, assim, com uma certa frequência, de que se não fossem empoderadas, eu não tinha continuado, assim, porque depois que eu saí da faculdade, eu fiquei 1 ano e meio desempregada, e foi através do trabalho com empoderadas que eu consegui me fortalecer e sentir que eu não era uma profissional menor e uma profissional que não merecia estar no mercado, né? Que deveria me retirar porque eu não era suficiente, assim, né? Eu acho que essas iniciativas são fundamentais, assim. Carol, a gente está incrível. Desculpa. Imagina, que desculpa o quê? Para com isso. Faltam 7 minutos. Eu vou falar aqui as últimas perguntas, comentários, alguns deles, Tudo agora bem. eu tenho que falar de todos. E aí eu queria que você tentasse, né, apenas isso, comentar rapidamente esses comentários e perguntas e já dar a sua fala final. Então, eu ia responder aqui uma Juliana Braga, que insistiu muito sobre uma questão, mas eu vi que a Érica já deu uma resposta boa aqui. Então, eu vou deixar passar essa e vou falar com a pergunta da Érica, o comentário. A Érica Sarmei perguntou se você poderia comentar um pouco sobre representatividade lésbica nas salas de roteiro. E, deixa eu ver se entra mais alguma coisa. Uma questão de responsabilidade política. Juliana, você está um pouquinho... A Juliana está um pouquinho perdida. Mas eu vou comentar sobre a dúvida da Juliana depois. Tá, então acho que é isso. Vanessa, tem a ver com ética do nosso trabalho, Alice, mas perdi esse comentário. Gente, muitas perguntas, socorro! É sempre isso, né? Nos últimos... Pergunta da Renata Martins. Carol, dos desafios da área, dá para dizer qual é o mais urgente? Então temos aí representatividade lésbica, qual o desafio mais urgente? E tá bom, né? Não vai dar tempo de falar mais do que 3 temas, infelizmente. Mas tô achando que essa Juliana Braga de fato fake. É fake. Não, com certeza é fake. Agora, pela quantidade de mensagens, sabe? Não tem como.
deixa pra lá. Tranquilo. Eu vou começar por essa questão de qual é mais urgente. Eu acho que assim, a gente está falando sobre contratação e a gente está falando eu acho que é muito importante que a gente fale sobre a contratação de profissionais negras para a sala de roteiro e que as profissionais negras não se restringam a uma única pessoa. Né? E a gente está falando, porque a gente está falando, quando eu falei que metade da população brasileira é de pretos e pardos, a gente está falando inclusive disso, de uma variação em relação a uma diferença vivência da própria negritude. A diferença que eu tenho em relação a Renata é muito profunda, inclusive em relação à forma como vive essa negritude e até mesmo as violências às quais é submetido. Então, a gente tem que dar conta disso dentro da sala de roteiro. Então, a gente está falando de uma multiplicidade dessas existências dentro das salas. Não chega de negra única. Eu acho que isso é fundamental, assim, sabe? Chega de negra única, de negra consultora, chega disso, sabe? A gente tem que ter mais profissionais negras na área e que sejam diversas em todas as instâncias. Não estou falando só da sala de roteiro, não. A gente está falando do set de filmagem, das montadoras, das produtoras, apostar mais em projetos negros. Eu acho que é isso que a gente está falando, sabe? Então, eu acho que isso é fundamental, sabe? É primeira instância. Primeira instância é isso. Diversidade profunda. Isso decorrente, inclusive, em relação a... E quando a gente está falando de existência, a gente está falando de interseccionalidade, a gente está falando de multiplicidade em relação até identidades de gênero e orientações sexuais diversas. Porque também tem isso, né? Tem um apagamento da identidade lésbica, a maioria das personagens são sempre bissexuais, parece que lesbianidade não existe, é um mito. Todas as mulheres são bissexuais. Eu enfrentei isso na última sala que eu tive, que era isso, sabe? Do tipo, não, mas ela vai ter um triângulo amoroso com... Foda-se, cara. Por que você não... Parece que não existe uma possibilidade disso existir. Então, a gente está falando, quando a gente cobra essa diversidade de pontos de vista, a gente está falando no sentido mais profundo. Então, a gente está falando de contratação de profissionais trans, a gente está falando de profissionais negros de pele mais clara e pele mais retinta, a gente está falando de todas as instâncias, sabe? Todas as instâncias. Urgente, isso não é para depois de amanhã, isso é agora. E aposta em projetos negros também, assim, porque o que a gente tem visto recorrente, como eu falei, esse negócio, né, de que a gente ama as histórias negras, mas não ama os profissionais negros, também que não sejam... A gente está vendo, assim, várias séries que tem famílias negras, personagens negros, mas quem está por trás são criadores brancos. Então, a gente tem que mudar essa situação, cara. Simples assim, sabe? Não tem... Chega do discurso de amor nesse caso, eu acho que a gente já foi além do limite, sabe? Eu acho que tem que ser apostado nisso, olhar com... Porque, cara, tem muitas instâncias de melhora de um projeto. Se você sente que o projeto tem potência, mas ele ainda não está pronto, aposta nesse profissional e ajuda a chegar num outro lugar de importância, sabe? Assim, você tem laboratórios até internacionais com relação a isso. Então, aposta no projeto. Isso de fato, contribuir. Porque a gente está falando disso, de salário, dinheiro, empregabilidade, divisão de espaço na indústria. Né? É sempre isso que a gente está falando. Qual que era a outra questão? Desculpa. Sim, a Gaúcha falou, por mais negros contando suas próprias histórias. A gente está falando, cara, o direito à autorrepresentação. A discussão em relação à série da Marielle era isso. Se a gente não tem direito nem... Porque no final das contas, a gente quer contar qualquer história, gente, mas a gente não tem direito nem de contar as próprias histórias. É isso que a gente está falando, sabe? A gente quer que chegue num lugar em que qualquer pessoa pode contar qualquer história. Mas, assim, o primeiro passo é o direito a contar a história de si mesmo, o direito a representar a si mesmo, sabe? Eu acho, assim, eu tô até isso não tem mais como... Não tem mais mediação, sabe? É isso, tem que ser feito isso. Que mais que eu tinha que falar? Falta um minutinho e acho que vai cair. Mas se você sentir que você quer ainda finalizar, a gente até volta. Eu não quero deixar você sem
tem o seu momento de finalizar. Você quer ter mais uns 3 minutinhos extras para alguma fala final? O que eu quero reforçar isso, assim, contratem profissionais negras, apostem em projetos de mulheres negras, tem muita coisa fantástica sendo produzida e novas roteiristas negras que estão começando, procurem roteiristas que vocês se admirem. Gente, estamos voltando aqui. Vamos ver se a Carol vai poder continuar mais um pouquinho, porque estava muito maravilhoso e gostaríamos de escutá-la mais um pouquinho. Algumas pessoas disseram que estão pedindo aqui para ela voltar. Não sei se ela vai poder. Eu já estou aqui, deixa eu até avisar para ela. Estou aqui. E de qualquer forma, vamos. Se ela. Então, vai ter o sorteio, vai ter o sorteio. De qualquer forma, eu ia falar sobre isso. De qualquer forma, eu ia voltar aqui para fazer o sorteio do curso da roteiraria, mas queria ver primeiro se a Carol vai poder voltar um pouquinho. Ela tá aqui, então quer dizer que ela vai querer, que bom. Gente, aí o sorteio fica assim. Ai, que bom. Tá chamando aqui. Ai, que bom, Carol. Muito ruim acabar assim, né, na correria. Tenha seu tempo para desenvolver e finalizar. Enfim, é uma coisa tão importante. Vai, a palavra é sua. Não, é que eu acho que é uma coisa muito importante de dizer é que a gente está num momento muito, muito chave dessa entrada de novas profissionais, né? Principalmente profissionais negras e que para acreditarem no seu potencial, para acreditarem na sua força, da força das suas histórias, e que é onde a gente vai conseguir inventar um novo Brasil, sabe? É onde a gente vai conseguir inventar esse novo mundo. É a gente que está gestando essas novas histórias, né? É onde a gente está, de fato, pensando esse novo imaginário. Então, porque assim, a gente... A narrativa branca, masculina, cisgênero, heteronormativa se esgotou. Ela não tem mais espaço. Não é à toa que as produtoras estão desesperadas atrás de profissionais negras, assim, sabe? Não é à toa que isso está acontecendo. Elas estão, mas é isso. Tudo aquilo que eu conversei antes, tal, ainda não está resolvido, né? Os salários ainda estão rebaixados, as propostas são super insuficientes, ainda não estão apostando nos nossos projetos, assim. Eu estou dizendo isso como de forma geral, né? Mas eu acho que é muito importante acreditar na sua voz, sabe? Acreditar na sua potência enquanto criadora. Eu falo isso com muita certeza disso, assim, sabe? Porque quando eu disse que a gente está nesse mercado avassalador, esse mercado que tenta te destruir o tempo todo, uma das coisas que acontece é justamente essa incorporação do auto-ódio, né? De você achar que você não é suficiente enquanto profissional. Você se quebrar, né? Você assumir essa tarefa e muitas vezes não dar conta e achar que você é menor. E aí você abaixa a cabeça e aceita as violências. E o que eu insisto em dizer isso não é palavra solta, sabe? Não é palavra mentirosa, assim. Eu insisto em dizer isso que você onde essas novas histórias são a grande potência, é o que vai transformar essas nossas narrativas, né? Uma coisa que a Bell Hooks fala bastante, né? Que a gente tem tem um texto dela que chama Olhar o Positivo da Espectadora Negra, que eu até tinha colocado assim, né? Que ver nossas histórias como contra-memória, usando-as como uma forma de conhecer o presente e inventar o futuro. Eu acho que é sobre isso que a gente está falando, sabe? A gente está inventando o futuro, a gente está sendo aspiracional em relação ao mundo que a gente quer viver.
E isso em todos os gêneros, sabe? Eu estou falando isso da ficção científica, de uma forma mais evidente, a fantasia, o drama, a comédia, mas a gente está recriando esse imaginário e contrapondo o nosso direito de existir, de amar quem a gente quiser, de existir da forma que a gente quiser, de criar nossa própria identidade, de sermos múltiplas. E aí, nesse sentido, não podemos deixar que outras pessoas nos determinem e que rebaixem a nossa potência, a nossa capacidade de criação, sabe? E por isso que eu acho que eu falo, não desistam. Antes de desistir, falem com outras pessoas, peçam ajuda, sabe? Procurem parceiras, sabe? Eu acho que isso é fundamental, assim, sabe? Quando a gente... Uma das características principais, né, desse capitalismo neoliberal é atomizar a gente, destruir todas as instituições coletivas, né? Foi o fim dos sindicatos, uma série de coisas, e fez com que a gente se sentisse frágil, né? Que é aquilo que a gente estava falando, cobrar uma produtora sozinha quebra você como profissional e não te coloca como alternativa. E a gente fortalecendo esses vínculos, a gente se torna muito forte, cara. E a gente está falando, cuidem de vocês, cuidem da sua saúde mental, não só em períodos de pandemia, mas em todos os momentos, se fortaleçam e saibam, vocês não estão sozinhas. E que vocês que têm a capacidade criativa de trazer a renovação de toda a dramaturgia. Acreditem na sua potência enquanto criadoras negras nesse mercado branco e destruidor. Era isso que eu queria falar, Máquia. Obrigada, Carol. Obrigada mesmo. Foi muito, muito maravilhoso te escutar. E obrigada pela parceria. Obrigada pelo espaço. E vamos... Não, eu acho que assim, a Vanessa está aqui, a gente fez... Eu acho que vale a pena dizer que a gente trabalhou juntas ano passado do Cabia, a gente nem falou tanto do prêmio. No laboratório, mas eu acho que a gente ter esses espaços de discussão são fundamentais, ter um prêmio como Cabiria também é muito importante, e até mesmo o festival que foi feito ano passado, eu acho que foi um momento de encontro muito massa, muito bom, de discussões incríveis, eu tive o privilégio de participar. E o laboratório foi maravilhoso, assim. A gente vai ter uma live, né, mais para frente para falar do laboratório, mas eu acho que foi um momento de, assim, apesar de eu ser uma das pessoas que estava dando junto com a Vanessa, eu acho que eu aprendi demais, assim, sabe? Ah, que legal. Massa, Carol, obrigada. Já estou ansiosa para essa live do laboratório. Acho que vai ser muito incrível. Estou muito curiosa para saber dos projetos das meninas também. Porque passaram o quê? Eu também. 7 meses, né? 7 meses. Então deve ter novidade. Deve. Aliás, são projetos muito, muito bonitos, gente. Vamos esperá-las, que eu acho que vai ser muito massa. Carol, obrigada, então. Agora a gente se despede, mas pelo menos a gente teve, né, esse tempo de fazer esse fechamento. Esse fechamento, exatamente. Mas, de novo, muito obrigada. E estamos aqui ansiosas para esse momento da live sobre o laboratório. E estamos muito, muito felizes de ter você como parceira do Cabiria, que sempre que topou fazer todo esse trabalho imenso ano passado, você, a Vanessa, e que está sempre apoiando, dando força, e, enfim, e aí participou dessa live maravilhosa. Obrigada. Obrigada a você. E vamos nos falando. Beijo, gente. Tá bom, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Gente, eu vou agora fazer o... Ai, que lindo, né? Eu acho que eu vou sair da live agora, gente. Eu preciso fazer ainda o sorteio das 2 bolsas, mas eu vou encerrar aqui pra gente ficar com isso salvo, só a Carol, não ficar assuntos misturados, tá? Ai, tô emocionada, gente. Que bacana, que legal. Obrigada a todos vocês que estão aqui, acompanharam, assistiram, voltaram, tá?
Eu vou então encerrar aqui e já volto. Quem está esperando o resultado, quem está esperando para saber das bolsas, é só voltar daqui a pouquinho que eu já vou fazer o sorteio, tá bom? Obrigada.